É só ver aí, pronto. Pronto, já entramos na nossa live. Deixa eu ver aqui, colocar aqui nos comentários para ver as pessoas chegando, né? Mas tudo bem. Uma boa noite a todos. Boa Nós noite a todos. estamos, nós estamos fazendo a nossa live de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos tendo hoje como convidado o nosso amigo Irã Bezerra, parente do nosso médico dos pobres, Bezerra de Menezes, né? Isso o Desculpa. Luciano, o Luciano Pois é, vai verificar, né? vai verificar ainda? Ah, eu pensava que já estava Vai. confirmado. Eu Não, ele pensava que já estava confirmado. vai pegar o nome do nosso bisavô, que era primo Pronto. legítimo, dizia-se primo legítimo do Bezerra de Menezes, aí vai comprovar se é verdade ou não. Pois é, mas tem umas características de vocês, assim, os traços fisionômicos, né? Rapaz, não, viu? Na realidade, não existe nada de Ah, parecido, viu? E na meu parte Deus. espiritual, então, nem se fala, viu? Pois é, essa parte é mais difícil para todos Um nós, né? pouquinho mais difícil, não tenha dúvida. Tá bom. Então seja bem-vindo, viu, Irã? Eu Obrigado pelo convite. quero agradecer aí a aceitação do convite. E hoje nós vamos estudar um tema bastante interessante, abrindo o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Exatamente. aí, Ruth, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ruth. Boa noite, Irã. Boa noite aos nossos irmãos que já estão se fazendo presentes, né? Na nossa live de hoje. E que todos nós possamos sair melhor depois, né? Isso mesmo. Já temos aqui alguns amigos chegando, né? O Isso. Castelo, nosso amigo Castelo, a Marta Marques, também Eita, Martinha. a Martinha está Martinha sempre está bem mais presente. próximo dos nossos cafés lá da tarde, na quarta-feira, se Deus quiser. Pois é, a gente tem que retornar na quarta-feira à tarde, né? Se Deus quiser. Pois é, tomar aquele cafezinho. Passar junto com essa aquela turma loucura. boa. Exatamente. A Edna Nascimento, ó. A Edna e a Edneide, as duas entraram juntas. Só tá faltando a terceira, tá faltando, né? Tá faltando uma irmã. Vamos ver, daqui a pouco ela tá aí. Tá bom, então, falando para todos que estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante que está sendo bem aceita essa proposta de transmissão. Pessoas de outros estados estão participando. E é interessante que, com essas lives, a gente está abrangendo mais a doutrina espírita, abrangendo mais a comunicação espírita. Então, isso aí é muito importante para que a gente possa divulgar o máximo possível a nossa querida doutrina espírita, uma doutrina consoladora. Estamos aguardando o Fernando nos apresentar atividade de domingo lá no ICE. Ele deve mandar uma mensagem daqui a pouco aí para mim e eu faço a divulgação no final. Tá? Gostaria de informar ainda aos nossos amigos que a nossa casa ainda não está aberta, nós ainda estamos tendo um probleminha de administração para que a gente possa reabrir, mas tão logo esteja tudo pronto, tudo preparado, a gente avisa as pessoas que possam nos visitar um dia. A gente já tem algumas promessas aí. A Mônica, a Martinha, todas essas aí já prometeram que vai lá visitar o nosso grupo lá no Montese. Olha aí, Olha viu? quem chegou aí, ó, a Bita Negreiros, ó, lá de Manaus. Diretamente de Manaus. Cunhada querida. Eu acho que em setembro ela deve estar vindo para cá. Eu acredito que ela esteja vindo aqui. Ela vindo aqui, eu levo lá no ICE para o pessoal conhecer. Ela já foi lá, meu filho. Mas tem muita gente que não conhece, né? Não sabe quem é. Vamos levar de novo. Com certeza. Conhecer a casa reformada depois dessa pandemia.
Pois é. Tá bom, então, vamos iniciar a nossa exposição. Vou pedir a Ruth para fazer a leitura de uma página, ou melhor, deixa eu fazer logo a prece inicial, e depois ela faz a leitura dos 2 itens que vai falar sobre os estados da alma, né, na erraticidade. Isso, exatamente. Na realidade, há muitas moradas na casa de meu pai, né, que é o tema do capítulo 3, e diferentes estados da alma na erraticidade. Pois é, pois é. Eu já tinha até falado com o Irã anteriormente, que eu acho que esse item 2 é o principal desse capítulo. É uma opinião pessoal, né? Na realidade, ele é muito importante porque ele trata exatamente da nossa situação. Pois é, o estado da alma. Exatamente, neste planeta ainda de provas e expiações. Pois é. Então, eu tenho essa visão particular, né? Uma posição. É o ideal, é esse item 2. Nós entendermos esse item 2, nós estaremos bem em qualquer outro mundo que nós formos habitar. Se Deus quiser. Então, vamos aproveitar esses minutos iniciais. Vamos esquecer, por um momento, os problemas que todos nós temos que enfrentar, as dificuldades da vida, para que possamos nos sintonizar melhor com a espiritualidade amiga, que nesse momento já se acerca de nós. Vamos acerenar os nossos corações, pensar nos nossos entes queridos, aqueles que desejamos o bem, que estejam talvez passando por dificuldades, e vamos incluí-los na nossa oração, pedindo a Deus as suas bênçãos a todos nós. E que Jesus, o nosso mestre e irmão maior, possa nos acompanhar nesta jornada evolutiva, nos auxiliando os passos para não cairmos em armadilhas neste mundo de provas e expiações. E nesse momento, Senhor Jesus, em que estamos estudando um pouco mais dos seus ensinamentos, rogamos as suas bênçãos, Senhor. E que nos auxilie no entendimento da mensagem da noite de hoje. E que essa mensagem possa fortalecer as nossas almas, iluminar as nossas mentes, os nossos caminhos, para podermos caminhar bem na estrada do progresso, rumo ao reino celestial, tão bem comentado por ti. Fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Assim seja. Tá bom, então vamos fazer a leitura. A Ruth vai fazer a leitura do item 1 e item 2. E logo em seguida, a gente passa a palavra para o Irã, que vai fazer a explanação da nossa mensagem de hoje. Dando início ao capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Item 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também.
está em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. E eu passo a palavra para o nosso amigo Irã para dar continuidade ao tema da noite de hoje. Ok, obrigado, Ruth. Mais uma vez, boa noite a todos. Roguemos ao Mestre, irmão Jesus, para que a sua paz esteja sempre nos nossos corações e que possamos, envolvidos pelos ensinamentos do Cristo, fortalecidos pelo seu amor, estarmos sempre motivados para levar adiante as tarefas que coube a cada um de nós nesta encarnação, honrando os talentos que nos foram confiados. Por muito tempo, a ideia defendida pela Igreja Católica era de que a Terra era o centro do universo. Ou seja, todos os corpos celestes giravam em torno do nosso planeta. Essa ideia era conhecida pelo nome de geocentrismo. E ela foi defendida pelo astrônomo grego chamado Cláudio Ptolomeu e endossada pela Igreja da época. Muito tempo se passou, após 14 séculos, a teoria geocêntrica foi colocada em xeque pelas teorias trazidas pelo monge astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que elaborou uma nova estrutura do sistema solar, chamada de heliocentrismo. Mais tarde, esta teoria foi confirmada e comprovada pelo físico e astrônomo italiano Galileu Galilei. Esse novo conceito nos dizia que a Terra definitivamente não era mais o centro do universo, mas um planeta que gravitava em torno do Sol. Por esse motivo, Galileu foi condenado em 1633 pela Igreja Católica Romana por heresia, através da conhecida Santa Inquisição, por defender a ideia heliocêntrica. Mas, para escapar da condenação, teve que negar a sua descoberta pelas ameaças que estavam sofrendo pela Igreja. Porém, mais tarde, o físico inglês Isaac Newton, ele não só comprovou, como ele explicou a base física de gravitação dos planetas ao redor do Sol. Mas, mesmo assim, o Vaticano manteve a ideia do geocentrismo até 1835, quando então o Papa Gregório XVI mandou retirar a obra Revolução dos Corpos Celestes da lista dos livros censurados pela Santa Sé,
e admitiu também o erro dos seus antecessores. Só para lembrar, essa foi uma obra de Nicolau Copérnico. Então essas descobertas que iam de encontro às Sagradas Escrituras eram de pronto combatidas pela igreja da época, o que limitava muito o alcance da ciência. Com o tempo, os espaços, tanto no campo religioso como no campo científico, foram ficando mais igualitários. Não por vontade da igreja, mas por uma perda parcial dos seus poderes. Na Idade Moderna, por exemplo, a ciência, com mais espaço para desenvolver as suas pesquisas, teve um grande avanço no campo da astronomia. E apesar de não existir provas científicas de vida inteligente fora do nosso planeta, essa hipótese nunca foi descartada na realidade. Na realidade, ela sempre foi uma questão matemática de probabilidade. Então, para os cientistas, o céu, na realidade, é o limite. Esse é um tema, astronomia, que eu gosto muito de ler, de estudar. Eu gosto muito de ver os vídeos que passam no YouTube que falam sobre esse assunto. E só para termos uma ideia da imensidão do cosmos, vejamos alguns dados confirmados pela astronomia que reforçam a possibilidade de vida inteligente em outro orbe. O nosso planeta, pequeno planeta, ele fica localizado em um sistema composto de uma estrela, que nós chamamos de Sol, e mais 8 planetas. Eram 9 planetas, mas Plutão perdeu a sua condição de planeta. Então ficaram 8 planetas. O sistema solar, ele fica na periferia de uma galáxia, que a galáxia é um aglomerado de bilhões de estrelas, como o nosso Sol. A nossa galáxia, ela é chamada de Via Láctea. Esse nome foi dado pelos gregos, que quer dizer caminho de leite ou estrada de leite. Para se ter ideia do tamanho da Via Láctea, ela tem cerca de 100 mil anos-luz de comprimento. Ou seja, se nós viajarmos de uma ponta a outra dessa galáxia, levaríamos a velocidade da luz, diga-se de passagem, que é de 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 100 mil anos para atravessá-la. Um ano-luz é igual a 9,5 trilhões de quilômetros. E só essa nossa galáxia contém mais de 100 bilhões de estrelas. O nosso planetinha, Terra, está situado, como eu falei, na periferia, a 26 mil anos-luz do seu núcleo. Para termos uma ideia de distância, a estrela mais próxima da Terra, fora o Sol, fica no sistema chamado Alpha Centauri, a 4,2 anos-luz. Ou seja, a luz leva 4 anos, pouco mais de 4 anos, para chegar ao nosso planeta. A estrela mais distante conhecida pela comunidade científica se chama Ícaro, até onde eu pude pesquisar. E ela foi localizada graças ao potente telescópio espacial chamado Hubble. E ela fica a aproximadamente 5 milhões de anos-luz da Terra. É tão longe que o tempo que a sua fraca luz leva para chegar até nós é de, por exemplo, a luz que é vista agora, neste momento, deste orbe, ela foi emitida quando o ser humano ainda nem existia. Porque o que nós temos de conhecimento sobre o ser humano, do primeiro ser humano a pisar no nosso planeta, que é o Homo erectus,
ele data de 1,6 milhões de anos. E são bilhões de galáxias e trilhões de estrelas no universo físico. Imaginem que tem algumas pessoas que ainda acham que o céu foi criado por Deus para a nossa contemplação. Eu vejo que pessoas que pensam assim deve ser medo de dividir Deus com outros seres inteligentes. Aquela história do meu Deus. Quem pensa assim, eu acredito, são pessoas egocêntricas, pessoas egoístas. Eu não vejo uma outra definição. E acreditar que estamos sós nesse universo. É a mesma coisa quando nos acontece uma grande perda. Seja um emprego, seja um relacionamento, seja a perda de um ente querido que desencarnou. A primeira sensação que nós temos é de revolta, é de abandono, é blasfemar contra Deus. Sempre dizemos, por que eu? Por que eu? Quando humildemente deveríamos parar e pensar. Lembrar que no nosso planeta nós somos mais de 7 bilhões de encarnados. Todos filhos de um mesmo pai. Então esse nosso sentimento não deveria mais ser por que eu, e sim por que não eu. Não é verdade? Por que não eu? Porque nada que nos acontece é por acaso. Então vejamos o que é que diz o Livro dos Espíritos na questão 55, que trata realmente sobre a pluralidade dos mundos. Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta dos imortais: sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. E Kardec faz aqui umas considerações. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Os cientistas, normalmente materialistas, procuram vidas em mundos muito parecidos com o nosso, ou seja, mundos em um estágio de evolução muito parecidos com o da Terra. Para que isso aconteça, esses planetas têm que estar em uma zona que nós chamamos de zona habitável, que nem pode estar muito próximo do seu astro-rei, da sua estrela, porque queimaria, nem muito longe, porque congelaria. Então, esse é uma das condições para se ter vida como nós conhecemos na Terra, entre outros fatores que não vem ao caso aqui a gente conversar. Mas imaginem quando descobrirem que além deste mundo visível, há um mundo que não se consegue ver pelos olhos humanos. O mundo espiritual. Um mundo que para nós foi trazido pela grandeza dos ensinamentos de Jesus. E as informações trazidas também pelos espíritos reveladores através do Espiritismo. Algo ainda muito longe do entendimento de uma parte da humanidade.
Mas assim como tantas outras verdades que foram surgindo durante a caminhada do homem na Terra, as suas descobertas, como a do heliocentrismo, que eu acabei de citar, que foi um conhecimento desenvolvido por Galileu Galilei no século XVII, e outros, como a teoria evolucionista do cientista britânico Charles Darwin, no século XIX, veremos também essas verdades do Cristo serem reconhecidas através da doutrina espírita. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se preocupem, não se desanimem. Crede em Deus, crede também em mim. Em que circunstâncias Jesus proferiu essas palavras? Essas palavras do Cristo, elas foram ditas durante a última ceia, onde o Messias, próximo do seu martírio, do seu calvário, da sua crucificação, vendo seus discípulos estavam com a moral um pouco baixa, vamos dizer assim, deixou com ele as suas derradeiras instruções. Era uma despedida com aqueles que tinha compartilhado os últimos 3 anos em que pregou a Boa Nova. E aproveitou para ratificar mais uma vez o seu amor e compaixão para com toda a humanidade. Ficaram claras as palavras de esperança exortadas pelo Mestre, segundo nós vimos aqui no Evangelho de João, onde de forma direta pede a seus seguidores a manterem a fé na assistência do Criador Supremo e a confiança nas palavras do nosso governador, do nosso Mestre, quando diz: crede em Deus, crede também em mim. E ele diz mais: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Nesse contexto, a palavra casa significa o universo. As moradas são os diversos cômodos desta casa. Quando dizemos que uma pessoa está distante de Deus, distante das suas leis imutáveis, ela continua na casa de Deus. Porque as moradas são múltiplas. São lugares de repouso, de refazimento, de identificação. Estaremos com outros espíritos morando por afinidade. E por força da lei do progresso, à medida que o espírito completa seu aprendizado no mundo, passa a habitar outro. E assim sucessivamente, evoluindo sem cessar a lei do progresso. Quando em um mundo elas alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, e em cada uma das quais se deparam elementos do seu progresso, apropriados ao adiantamento que já foram conquistados. E as moradas da casa do Pai, essa expressão usada por Jesus, ela é muito conhecida dos espíritas por representar um dos princípios da doutrina espírita, que abrange 3 ordens de ideia. A primeira refere-se à pluralidade dos mundos habitados no universo. A segunda indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde nós iremos após a nossa desencarnação. E a terceira tem relação com os níveis ou graus evolutivos, que são as moradas de cada espírito, independentemente do plano de vida em que se situe. Por exemplo, apesar de nós morarmos em um planeta que na classificação espírita é um mundo de expiações e provas, ou seja, o mal ainda predomina, a dor e o sofrimento fazem parte das nossas vidas,
As diversas moradas que ficam nas várias regiões espirituais do nosso planeta possuem lugares mais tranquilos, de refazimento, de repouso, como falei agora há pouco, mas também lugares onde a psicosfera é bastante densa, de sofrimento, porque fazem parte também das nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. E a literatura espírita está recheada de relatos dessa natureza, como veremos mais lá na frente. Mas que bom que nós temos o consolo e a esperança das palavras de Jesus, quando ele nos diz: e depois que me for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então essas frases, depois que me for e vos preparar o lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, e onde eu estiver, estejais vós também, indicam as felizes possibilidades que nos reservam o futuro junto ao Cristo, na situação de espíritos redimidos. Então, o nosso sentimento, pensamentos, palavras e ações serão semelhantes ao do Mestre. Olha que coisa maravilhosa. Nessa consolidação da sábia afirmativa contida no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 21, quando o Mestre diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Que palavras mais consoladoras. E vou até repetir. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. No livro Pensamento e Vida, uma psicografia de Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido e saudoso Chico Xavier, no capítulo 36, ele nos diz o seguinte: o coração é a face do espelho. E Jesus reflete Deus no seu espelho, no seu coração puro. E dessa maneira é que nós conseguimos enxergar Deus através dos ensinamentos do Cristo. Não é mágico, é racional. É racional. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, Jesus nos diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, meus irmãos, imagine o que nos aguarda quando estivermos em harmonia com as leis do Criador. Imaginem o que nos aguarda o coração nesse jardim infinito do universo, para aqueles de nós que conseguimos já aprender verdadeiramente a amar, a servir, para aquele de nós que foi instrumento do bem, que possamos refletir sobre esses ensinamentos. Mas o que é que significa para nós os diferentes estados da alma na erraticidade, como diz aqui na leitura do capítulo 3? Bom, o espírito errante é aquela condição de espírito no intervalo das encarnações, enquanto aguarda uma nova oportunidade de descer a crosta terrestre, revestindo-se de uma nova indumentária, para prosseguir nesta caminhada evolutiva.
Isso é a definição de espírito errante. No livro O Céu e o Inferno, quarta obra da codificação espírita, que foi publicada no dia 1º de agosto de 1865. Portanto, amanhã, bem lembrado, amanhã fará 155 anos de sua publicação. E nos traz informações preciosas do mundo espiritual. Na primeira parte deste fabuloso livro, Kardec discorre sobre vários assuntos que, para muitas gerações, foram tratadas como dogmas de fé, sem base racional. Colocada de maneira clara por Kardec, nesta obra, temas como o significado do céu, de inferno, do purgatório, das penas eternas, anjos, demônios, uma vasta literatura. Como explica em Notícias sobre o Livro, na tradução de José Herculano Pires, paulista de Avaré, filósofo, foi um dos maiores defensores da doutrina espírita. Como nos disse Emmanuel, foi o metro que melhor mediu Kardec. Ele nos disse o seguinte: a 30 de setembro de 1863, como pode-se ver em obras póstumas, Kardec recebeu dos espíritos superiores este aviso. Chegou a hora de a Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo e do uso que fez de sua autoridade. Enfim, do estado de incredulidade a que conduziu os espíritos. Na segunda parte desta obra, ela começa informando sobre a transição, as nossas angústias, medo na hora do desencarne. Como ele relata nesse primeiro parágrafo, que eu peço permissão para vocês para ler, que diz o seguinte: a confiança na existência da vida futura não exclui as apreensões pela transição desta vida para outra. Muitas pessoas não temem propriamente a morte. O que temem é o momento da transição. Sofremos ou não ao fazer essa passagem? É isso que as inquieta, e com tanto mais razão quanto ninguém pode escapar a este momento. Desculpe. É isso o que as inquieta, e com tanto mais razão quanto ninguém pode escapar a este momento. Podemos deixar de fazer qualquer outra viagem, mas quanto a esta, tanto os ricos como os pobres terão de fazê-la, e se ela for dolorosa, nem a posição e nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Depois, nos capítulos seguintes, ele vem trazendo as mensagens através de sessões mediúnicas, nas diversas comunicações de espíritos, nas mais variadas condições em que se encontravam no plano espiritual. Essas comunicações foram dadas na Sociedade Espírita de Paris. São relatos de espíritos felizes, espírito em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos. No Instituto de Cultura Espírita, como eu tinha falado aqui mais cedo, nós estudamos essa obra todas as quartas-feiras, a partir das 16 horas. É um estudo muito interessante. Quando retornarmos às atividades presenciais, retornaremos com certeza com o estudo também desta maravilhosa obra. Espero que não demore muito. E como eu falei anteriormente, existem muitos livros que relatam as condições do espírito após o seu desencarne.
No livro Céu e Inferno tem vários relatos de espíritos felizes a espíritos endurecidos. Mas nós temos obras complementares que também trazem relatos. Por exemplo, no livro Nosso Lar, escrito por Francisco Cândido Xavier, uma psicografia do espírito de André Luiz, onde o próprio André Luiz, que foi um médico em uma última encarnação, ele descreve-nos o que percebeu após o seu desencarne. Todo o sofrimento vivido em uma região que conhecemos por umbral. Foi plasmado pela sua própria consciência. Até que em um momento de lucidez, ele roga ao Pai por misericórdia. E aí ele foi resgatado pelo espírito de nome Clarencio. E aí ele vai narrando tudo o que percebeu no mundo espiritual em várias obras. Começando com esse, o Nosso Lar, ele fez outras obras também, trouxe outras obras também, como Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, e outros que tratam da vida no mundo espiritual. Temos também outras obras interessantes, como a obra da Ivone do Amaral Pereira, carioca, médium. Escreveu várias obras espíritas, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade. Porém, a mais conhecida é a Memórias de um Suicida. E o tema desta obra gira em torno da história de um personagem chamado Camilo Cândido Botelho, que se suicida após de saber do diagnóstico de uma cegueira. Desesperado, ele resolve dar um tiro na sua cabeça. E depois ficou surpreendido pela sobrevivência de sua alma. Sentindo as dores do projétil que lhe atingiu o ouvido, mesmo depois desencarnado. Acorda em meio a odores fétidos da decomposição do seu próprio corpo. Depois se viu em um local inóspito, trevoso e sombrio, que era conhecido como o Vale dos Suicidas. O nome Vale dos Suicidas é uma triste alusão realmente à condição de todos que ali estavam presentes. Depois de 10 anos de incessante sofrimento, agravado pelo fato da crença de que aquela situação foi fruto de um castigo e que lá era o inferno, e como tal, seria eterno. Mas Camilo, exaurido de suas forças físicas, já cansado, em um estado de extrema miserabilidade humana, mental, é socorrida pelos servos de Maria e é levada a um hospital chamado Maria de Nazaré, que é uma região localizada naquelas zonas umbralinas dessa cidade espiritual. E neste local, a trama de Camilo se desenvolve, com a revelação das histórias daqueles que passaram a ser seus companheiros de infortúnio, seus sofrimentos que motivaram atos extremos, seus planos de reencarnação reparatória, e também a causa da cegueira dele, de Camilo, e o seu plano de retorno por meio da reencarnação. O livro mostra todo o sofrimento de um espírito que busca a porta falsa do suicídio, mostrando que a sua dor não se encerra na morte do corpo físico. Se arrasta por anos a fio, muitas vezes por século, e não termina, senão por uma nova reencarnação, que também não será nada fácil. Pode ser cheia de sofrimento e muito dolorosa, com limitações físicas. Mas é importante para a reparação do seu ato contra si mesmo e contra as leis divinais. O Espiritismo, ele nos ensina que a morte do corpo físico só por si não transforma ninguém. As mudanças do sentir, do pensar, do agir, acontecem pelo esforço próprio,
após muitas reflexões sobre si mesmo, sobre suas ações e reações no aqui, no plano terrestre e no plano espiritual. Ele desperta-se no plano espiritual como realmente se é, com as mesmas ideias, com as mesmas maneiras de ser. E se já alcançamos um desenvolvimento intelectual mínimo que seja, que nos permite compreender a vida além da matéria, com toda a sua transcendência, que nós não nos acomodemos, mas que busquemos, de agora em diante, cada vez mais e melhor, aprender as lições de Jesus, esforçando-nos em vivenciá-las no cotidiano de nossos dias, transformando-nos e contribuindo para a transformação do meio em que vivemos. Pois só com a contribuição do ser humano, a Terra irá se transformar em um mundo mais justo e mais prazeroso. Não tem outra saída. Essa transformação tem que ser de dentro para fora. Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele nos diz o seguinte: vamos aprendendo que o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Para nós espíritas, seguir Jesus através dos manuais da codificação espírita é o planejamento mais seguro que temos. Mas não tenho dúvida, para isso será preciso termos boa vontade, compromisso e sermos resilientes para enfrentarmos os embates que o mundo imperfeito nos proporciona. E para encerrar, eu trago para vocês aqui uma mensagem pequena, mas bem interessante do nosso querido Chico Xavier, quando ele diz o seguinte: seja digno e correto em todas as circunstâncias. Não se preocupe com os equívocos alheios. Cada qual dará conta de seus atos à própria consciência. Sua tarefa consiste em melhorar-se sempre e cada vez mais. Para isso você nasceu. Fique com Deus e muita paz. E até uma próxima. Tá bom, meu amigo. Eu mandei uma mensagem, eu acho que o pessoal viu, meu computador aqui deu uma travada, Irã. Foi mesmo? Deu uma travada. Eu mandei uma mensagem aqui para você, ó, meu computador travou. Se não conseguir ajeitar até o final da live, por favor, fazer o encerramento. Eu ia ver agora, porque eu não fico muito prestando atenção aos comentários. Pois é. Na verdade, eu tentei compartilhar a nossa live da próxima semana, que vai falar sobre a Ivone do Amaral Pereira. Que beleza! Né? A médium silenciosa. A médium silenciosa. E a nossa convidada vai ser a confreira Eugênia Canto. Eu acredito que muita gente conhece. Eu vou tentar aqui de novo. Vou ver se eu consigo aqui fazer esse compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Só para... Pronto, está aqui. Está aqui. Não deu. Vai sair de novo. É melhor deixar para lá. É melhor deixar para lá. Deixa eu parar, é melhor deixar para lá para não arriscar. Vamos lá, então, né? Ver se teve alguma pergunta. E aí, Ruth, como é que está aí a participação? Teve 2 perguntas aqui, mas eu vou começar com a pergunta que vem diretamente lá de Manaus para ti, Irã. Ok.
E a pergunta é da nossa querida Kátia Baima Crispim, né? E ela pergunta o seguinte: enquanto você desencarnar e aguardar para encarnar novamente, é porque você é um espírito errante? O que seria um espírito errante? Tá, boa pergunta. Espírito errante é exatamente aquele espírito que ainda precisa reencarnar. Quando você diz que o espírito fica na erraticidade, ele fica pelo período necessário para se preparar para uma nova encarnação. Ou seja, somos quase todos nós do planeta Terra. Todos nós necessitamos reencarnar e vamos reencarnar muitas vezes. Porque a gente melhora num ponto, mas para mudar da situação de espíritos imperfeitos para espírito bom, é uma grande caminhada. E mesmo como espíritos bons, a gente muitas vezes tem que reencarnar. Então, nesta ida e vinda dos espíritos imperfeitos, a gente é conhecido como espírito errante. Essa analogia que é feita como espírito errante, assim, eu também achei, no princípio eu achava assim um pouco grosseira. Parece que é um espírito que é errado, que só faz coisa errada. Mas não. Espírito errante é aquele espírito imperfeito, que é a grande maioria de todos nós, que vai ter sempre a oportunidade de se melhorar em alguma situação que ainda não o fez na encarnação anterior, na pretérita. Então, não se preocupe com o termo espírito errante. Todos nós, a grande maioria, eu não posso dizer em percentual, porque é muito difícil, mas a grande maioria de nós aqui do planeta Terra somos espíritos errantes. Uns mais errantes, outros menos errantes, mas todos espíritos errantes, mas com certeza viremos em outras encarnações, vamos melhorar, porque essa é a lei de Deus, a lei do progresso. Inclusive, no Livro dos Espíritos, que é a obra primeira da doutrina espírita, que realmente vale a pena estudar para conhecer verdadeiramente o que é o espiritismo, é informado que quando alcançarmos a pureza espiritual, nos tornarmos espíritos puros, não precisaremos mais da reencarnação. Isso. Não precisamos mais encarnar, né? Agora, podemos encarnar como espíritos puros? Sim. Podemos sim, em missão, como aconteceu com Jesus. Então, os espíritos puros, eles mesmo reencarnando por missão, eles não são errantes, porque não tem a necessidade. São casos bem excepcionais, né? Na verdade, a reencarnação para nós, espíritos imperfeitos, é uma obrigação. É uma obrigação, né? E para os espíritos perfeitos, é uma escolha. Isso. Tipo o que aconteceu com o nosso mestre e irmão Jesus. É uma prova de amor para com os irmãos, né? Como fez Jesus, né? Com certeza. Inclusive, quem quiser verificar qual é o objetivo verdadeiro da reencarnação e o limite, quantas encarnações nós teremos, ler o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4, se eu não me engano, tem lá necessidade da encarnação e limites da encarnação. Então, esses dois itens realmente nos dão uma luz muito grande sobre essa lei biológica da reencarnação. Consegui compartilhar aqui, viu? Beleza, tá ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do nosso amigo Valmir Camurça. Certo. E ele pergunta: você acha que esse contato com outro mundo se dará ou Deus não permitirá para evitar algum desentendimento entre mundos diferentes? Legal. Valmir, vamos lá. Como eu disse na minha apresentação, eu gosto muito de ver vídeos no YouTube que trata desses assuntos, né, de astronomia,
tem o Universo Curioso, tem vários sites que falam sobre este assunto. E a gente vê a dificuldade que se existe para se chegar a um, vamos dizer assim, a confirmar a existência de vida em outros planetas. Eles, por exemplo, localizam um planeta, por exemplo, Kepler, uma estrela, e eles dizem que pela distância desses planetas em volta dessa estrela, pode haver possibilidade de ter vida neste planeta. Pode haver a possibilidade. Mas aí é uma variável, tem várias variáveis. O tipo de elemento químico que tem no planeta. Então, você pergunta se existe essa possibilidade, se Deus permitirá isso. Pode até permitir, mas no momento que estivermos prontos em condições de aceitar essa realidade, porque no momento atual nós não temos essa condição. É só a gente ver os filmes de Star Wars que tem aí, a guerra entre os mundos, eles só vivem guerreando entre os mundos. É mais ou menos o que aconteceria conosco. Então, a gente ainda, muito imperfeito, nós ainda estamos engatinhando aí. Existem mundos que eu tenho certeza que estão muito mais desenvolvidos do que o nosso. Não tenho dúvida. É impossível não existir vida em outro orbe. É impossível. A gente só não tem a comprovação científica. Foi detectado e existe a comprovação científica. Nós não temos. Mas por probabilidades matemáticas, não tenho dúvida que existe. Agora, eu acho que vai demorar um pouco a gente ter esse tipo de contato. Pela nossa imperfeição, pela nossa condição. Deus não vai permitir que isso aconteça agora. É interessante isso aí que você falou, porque eu adoro filme de ficção científica. Também. Desde criança e nunca perdi esse gosto. Por sinal, nós temos telescópio, né? Temos. Para ver os astros. Eu tenho um telescópio, a Cioli também tem. Então, tem essa situação que o Valmir está falando, eu já tinha observado. Quase todos os filmes de extraterrestre, eles são sempre maus, são combatidos, né? Eles só vêm aqui para destruir. Só vive em guerra. Ou seja, essa é a ideia da humanidade. Infelizmente, é essa a ideia da humanidade, né? Então, realmente, a gente ainda está um pouco distante dessa questão. Mas é um distante perto, não é um distante tão distante assim, não. A gente percebe que as coisas já estão se aproximando já para isso. Inclusive, eu acredito que muitas instituições que negam de uma forma contundente essa possibilidade deveria já começar a haver uma explicação para quando houver esse contato, viu? Precisa dar uma modificada. Irã, essa questão do universo, né, da astronomia, é uma coisa absurda mesmo, né? As distâncias são astronômicas. Muito. Coisa que a gente não consegue, só em pensamento que a gente consegue entender essa questão. Para você ter uma ideia, né? Como é que a gente pode ter algum veículo espacial para se deslocar daqui para qualquer um outro orbe, até mesmo no sistema solar, para se chegar, por exemplo, em Marte, vai levar muito tempo. Muito tempo. E Marte é bem aí, é no quintal da gente. Você imagina para sair do sistema solar. Pois é. Então é interessante que quando a gente olha para o céu e vê essas estrelas, né, tão bonitas, que inclusive existem fotos maravilhosas, pode ser até que essa luz, essa estrela que a gente está enxergando hoje aqui, ela já se acabou há muito tempo. Com certeza eu ia falar isso. Tem estrela que chega, o brilho dela ainda está aqui conosco, mas ela já se acabou há muitos milhares de anos. Já se transformou em outra coisa e a gente muito interessante.
É fascinante esse estudo. Quando eu olho para o céu, né? Quando nós olhamos para o céu, na verdade, nós estamos olhando o passado. É o passado que nós estamos Sim, enxergando. com certeza, é verdade. Né? Então, a gente está naquele momento olhando o passado. E é um passado de milhões, bilhões, trilhões de anos que nós estamos tendo a possibilidade de enxergar agora. Né? Então, é um estudo realmente interessante e a doutrina espírita nos traz uma luz muito grande sobre essa questão de vidas em mundos diferentes do nosso. A doutrina espírita ela dá uma luz, uma clareza, né, que a gente é obrigado a levar a crer que realmente não teria lógica Deus criar essa coisa imensurável que é o universo para ter vida humana somente aqui na Terra. Não tem lógica. Agora, quem foi que fez a pergunta? Foi o Valmir. Tem uma maneira de você conhecer mais rápido outro orbe, qualquer parte do universo. É só se transformar logo no espírito puro. Você vai ter acesso a qualquer lugar do universo. É correr para a gente acelerar o nosso crescimento espiritual, se transformar em espírito puro, que o universo é o limite para nós espíritos. Tá bom, então. E haja reencarnação. Hein? Muita, mas a gente pode acelerar, aumentar um pouquinho, ser mais rápido um pouquinho do que está sendo agora. Verdade. Tá bom, então, Irã. O Fernando não mandou para mim a programação. Não mandou. Você falou com ele? Eu mandei aqui uma mensagem pelo WhatsApp, mas ele não respondeu. Ele entrou aqui, eu achava que ele ia falar alguma coisa, mas não falou nada, não. Mas a gente divulga antes do evento, com certeza. Tá bom, então vamos encerrar, né, Ruth? Isso. Agradecendo aí não temos mais nenhuma pergunta, né? Agradecendo a todos que participaram conosco na noite de hoje, né? Agradecendo ao Irã pela participação dele também. Obrigada, Irã, por nos presentear hoje com essas palestras, né? E agradecer aos nossos amigos, e eu tenho aqui que fazer a minha amiga lá de São Paulo também, que entrou por aqui, Andréia Dalmoni, né? Que entrou aqui pelo meu celular, grata a ela também, ao meu irmão Jairo, a Joyce, minha sobrinha lá de Manaus também, o pessoal de Manaus, de São Paulo, que estão nos prestigiando sempre. Então, obrigada a todos e uma boa noite a todos vocês, eu passo para ti. Aqui vamos fazer a divulgação, né? Esse vai ser o nosso tema da próxima sexta-feira, dia 7 de agosto, às 19h30. Ivone do Amaral Pereira, uma heroína silenciosa. Então, com a nossa amiga Eugênia Canto. Tá bom? Então, todos estão convidados para, na próxima sexta-feira, nós ouvirmos um pouco mais da história, da vida de Ivone do Amaral Pereira, que inclusive foi citada pelo nosso amigo Irã, né, a autora desse livro maravilhoso. É um livro de mais de 400 páginas. É um verdadeiro best-seller dos espíritos. Você não consegue parar de ler. Muito você bom. Não consegue. Né? Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida. Né? Com certeza a Eugênia vai comentar alguma coisa sobre isso na próxima sexta-feira. Tá bom? Então vamos encerrar com uma prece. Está aí, pronto. Está aqui o Fernando está mostrando, né, que... Ele está dizendo que no domingo o Espiritismo em debate, né? Às 18 horas, mas... 18 horas. Ele está dizendo que não estava ouvindo no momento que ele estava lavando os pratos, viu? Estava lavando o prato, né? Sei. Mas se ele não mandou o tema, né? O tema e quem é o convidado. Tá bom, vamos fazer a prece de encerramento, Irã, para a gente? Você faz? Bom, faço.
Com certeza. Então vamos lá. Então faz a nossa prece de encerramento. Então vamos lá. Vamos para a nossa prece. Pai de infinito amor e bondade, Senhor das nossas existências, ao encerrarmos as atividades da noite de hoje, queremos agradecer por mais esta existência, por mais essa possibilidade de crescimento no plano físico, por este momento ímpar, onde temos essa doutrina de luz maravilhosa que nos ampara, que nos consola, que nos ajuda a construir essa estrada de luz que nos levará cada vez mais próximo à felicidade do Pai. Roguemos ao Mestre Jesus, esse irmão de todas as horas, de todos os momentos, para que ele possa estar sempre conosco, nos dando fé, força, coragem, para enfrentar todos os embates que esta vida nos reserva neste mundo de provas e expiações. E que o amor, que a luz, a paz e a harmonia do Mestre querido esteja sempre presente nos nossos corações, nos nossos lares, entre os nossos familiares e em qualquer lugar que estivermos. Nós só temos a te agradecer, Mestre querido, pela tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Fica conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Tá bom então, meus irmãos. Uma boa noite a todos. E até domingo lá no ICE. No ICE, né? Exatamente, com debate, com Espiritismo em Debate, a partir das 18 horas. A partir das 18 horas, tá bom? Então, uma boa noite para todos. Boa noite, Irã. Boa noite, Tchau, Ruth. Boa noite, Irã. Obrigada, viu? Eu é que agradeço. Tchau.